É isso que essa nova parceria, que vai ter como um mote lute e coopere por um novo sistema financeiro, ela tem como objetivo central a discussão sobre um sistema financeiro alternativo no qual as pessoas se organizam para, evidentemente, juntas poderem produzir, poderem ter melhores resultados. Com a parceria com os sindicatos, com a Durgs, pode estar adentrando ao meio urbano e vir atender assim, o público urbano, tanto pessoa física como também o pessoa jurídica, e trazer todos os benefícios da cooperativa para essas pessoas, né? Que nem o professor falou, a gente vem sempre trabalhando muito nessa quebra de estímulo, de tentar quebrar um pouquinho dessa parte do mercado financeiro, trazer o cooperativismo para dentro da grande cidade. Olá! Neste episódio, vamos falar da parceria entre a Durga Sindical e a Cressol, que trazem uma nova visão do sistema financeiro e fomentam o cooperativismo. Para explorar o assunto, recebemos hoje o diretor tesoureiro do sindicato, professor Eduardo Rolim de Oliveira, e também o gerente geral da agência Cressol de Porto Alegre, Diego Bortolom. Bem-vindos ao podcast da Durga Sindical. Então, essa parceria entre a Durga Sindical e a Cressol, ela completou já 2 anos, em dezembro de 2022. Professor Rolim, do que se trata esta nova fase desta parceria? Bom dia a todos os nossos ouvintes, né, no nosso podcast. Bom dia para o Diego. Eu acho, Simone, que é importante primeiro dizer que nós temos uma parceria que tem 2 anos, como tu disseste, na qual nós estamos, junto com a Cressol, desenvolvendo uma série de atividades, uma série de projetos. Evidentemente que trata-se, em primeiro lugar, da Adurg ser uma cooperativada da Cressol. Nós, inicialmente, nos filiamos, né, nos cooperamos à Cressol Metropolitana, numa iniciativa, inclusive, que tivemos junto com outras entidades sindicais e com a Central Única dos Trabalhadores, trazer a Cressol, que atuava basicamente no interior, para o município de Porto Alegre, para a região metropolitana, e de lá para cá, nesses 2 anos, temos tido um expressivo volume dos nossos recursos retirados de bancos comerciais e colocados na Cressol. Não apenas na Cressol, nós já trabalhamos com outras cooperativas de crédito também, porque nós entendemos que, em primeiro lugar, isso é bom para os nossos associados, por conta de que a Cressol tem trazido para nós resultados muito superiores do ponto de vista financeiro que os bancos comerciais. Em segundo lugar, a gente tem tido os benefícios de ser cooperativados e, portanto, entre eles, o recebimento da participação de resultados ao final do ano. Então, só para ter uma ideia, no ano de 2021, nós tivemos o maior resultado da Cressol de Porto Alegre, com valores na ordem de 20 e poucos mil reais, apenas na participação de resultados dos valores que tínhamos aplicado no ano anterior. Esse ano ainda não tivemos os resultados, mas certamente serão até mais expressivos. Em segundo lugar, nós também desenvolvemos com a Cressol uma parceria de convênios, que eu acho que é muito importante que os nossos associados se aproveitem disso também. Nós criamos um sistema de convênios para os associados, que se chama Durg Solidária e Sustentável, no qual uma série de empresas que são também cooperadas da Cressol, na grande maioria, nem todas, mas a grande maioria, que tem uma visão de economia de proximidade, economia regional e movimento sustentável também, no qual os associados encontram produtos de alta qualidade e produtos que têm essa vocação de ser feitos por pequenas empresas, empresas que têm uma nova visão de produção sustentável. Além disso, nós, ao sermos cooperados da Cressol, e certamente o Diego vai poder falar melhor, nós estamos também ajudando a financiar produtores na região de Porto Alegre, não só na região de Porto Alegre, mas essencialmente produtores de pequenos comércios, pequenas indústrias e pequenos produtores rurais também. Essa segunda fase que se inicia agora, proximamente, ela vai criar uma nova possibilidade para os nossos associados de um sistema financeiro cooperativo no qual eles terão, evidentemente, benefícios do ponto de vista financeiro, menores taxas, melhores formas de financiamento, porém, para nós, o que eu acho que é fundamental de se discutir é que não se trata apenas de ter ganhos financeiros,
mas se trata também de pensar numa forma diferente de entender o mundo financeiro. Pois é uma coisa que hoje nos preocupa muito no Brasil, é a escravidão praticamente que o mercado financeiro especulativo trouxe para o governo, para os governos em geral e também para as pessoas físicas e jurídicas, na qual a gente é submetido a determinados tipos de negócios que só têm um interesse, que é o próprio mercado. E isso é algo que a gente acha que é preciso mudar. Nós não somos contra a existência dos bancos públicos, ao contrário, a Durg sempre foi uma entidade que só teve aplicações em bancos públicos, na grande maioria das vezes, mas nós entendemos que é preciso pensar uma nova forma do mundo, uma nova forma de viver no mundo, na qual as pessoas, elas na realidade não sirvam o seu trabalho apenas para financiar o lucro de um pequeno número de pessoas no mundo que, em última análise, fazem girar o mercado financeiro, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Então, essa é a visão que nós queremos trazer. Uma parceria na qual os associados estejam envolvidos no mundo da questão, no mundo financeiro do crédito corporativo, no qual eles terão, além de ter a oportunidade de melhores ganhos, como eu já disse, mas também de participar de um sistema de produção que envolve o pequeno comércio, a pequena indústria, a economia de proximidade e a economia sustentável. É isso que essa nova parceria, que vai ter como um mote lute e coopere por um novo sistema financeiro, ela tem como objetivo central a discussão sobre um sistema financeiro alternativo no qual as pessoas se organizam para, evidentemente, juntas poderem produzir, poderem ter melhores resultados, inclusive financeiros. E Diego, e como funciona essa parceria da Durg Sindical e Cressol? Então, a Durg Sindical é uma das principais pilares da Cressol estar em Porto Alegre e vem no sentido de mudança também da Cressol de público-alvo. Porque a Cressol, se você sair pelo interior do Rio Grande do Sul e dos outros estados, a gente vê muita Cressol, divulgação da Cressol. Por quê? Porque a Cressol sempre foi muito assertiva em atender o pequeno e o médio agricultor. E com a parceria com os sindicatos, com a Durgs, pôde estar adentrando ao meio urbano e vir atender assim, o público urbano, tanto pessoa física como também o pessoa jurídica, e trazer todos os benefícios da cooperativa para essas pessoas, né? Que nem o professor falou, a gente vem sempre trabalhando muito nessa quebra de estigma, de tentar quebrar um pouquinho dessa parte do mercado financeiro, trazer o cooperativismo para dentro da grande cidade, porque, querendo ou não, nas pessoas do interior tem mais esse instinto cooperativo, e chegando aqui no grande centro urbano, a gente acaba sendo muito individualizado, tendo as nossas coisas só para nós e não fazendo essa intercooperação, que é o que a cooperativa acredita muito. Principalmente, como o professor falou, das aplicações, de trabalhar com a cooperativa. Pode ter certeza, professor, que o dinheiro da Durgs, que está investindo, todas as movimentações, tudo, está sendo replicado para o regional, para o pequeno, para o médio, em fomento ao comércio local. E essa parceria, ela impacta nesta nova visão do mercado sustentável, e tendo em vista também que os filiados, eles já têm o hábito, os filiados da Durgs, como o senhor falou, professor, eles têm o hábito já de consumir, né, produtos sustentáveis. Né? E essa oferta, essa parceria, ela tem esse objetivo também de fomentar ainda mais esse hábito do filiado a migrar para esse consumo mais sustentável, professor? Olha, uma das iniciativas que nós tivemos aconteceu no final do ano de 2021, aqui na nossa sede, que foi a primeira feira solidária que nós fizemos junto com a Cressol, a organização dela, inclusive, na qual nós trouxemos aqui vários desses parceiros que hoje fazem parte desse portfólio, que puderam ter a oportunidade de apresentar para os nossos filiados seus produtos, os seus serviços, enfim. Essa é uma ideia que nós queremos continuar reforçando cada vez mais. A replicação dessa feira, talvez a organização dela em outros momentos. Mas nós queremos ir além, não se trata apenas de ter um convênio no qual o nosso associado terá lá 5%, 10% de desconto, mas sim discutir mesmo a ideia de um mundo financeiro diferenciado, no qual o pequeno, o sustentável, ele seja a base do consumo que a gente tem.
Isso não se trata apenas da gente entender assim, não, é mais caro. Pode até ser em alguns aspectos, mas a questão central é ataca menos o meio ambiente, tem uma visão menor de fluxo de transporte, tem uma visão melhor de organização da própria produção e da geração de renda para as pessoas. Essa é uma visão que o sindicato entende que é muito importante. Então, nós pretendemos, nos próximos tempos aí, discutir essa questão da educação financeira também, porque não se trata apenas de se poder ter determinados benefícios, mas sim pensar a longo prazo, o financiamento da própria sobrevivência das pessoas no mundo que a gente está vivendo hoje, ou ele é planejado, ou as pessoas acabam ficando reféns de um mundo financeiro no qual é muito exploratório, é muito... As pessoas acabam ficando reféns de um sistema no qual ela acaba muitas vezes tendo que repassar uma quantidade grande de recursos para isso. Então, nós pensamos em planejamento, pensamos em como organizar melhor o futuro das pessoas. Essa é uma obrigação que o sindicato tem que ter, que a gente pretende reforçar. A parceria com a Cressol, ela trabalha dentro dessa lógica. Compras sustentáveis, compras coletivas, são também ideias que nós temos desenvolvido. Junto com a Cressol, a gente já tem convênios com cooperativas de produtores, pequenos produtores que oferecem alimentos orgânicos. Nós temos cooperativas de serviços que oferecem, por exemplo, roupas feitas por costureiras aqui de Porto Alegre. Então, nós não temos nada contra o mercado, não temos nada contra a existência de grandes empresas. A questão é que a gente tem que discutir as formas de relação econômica do mundo. Eu acho que esse é um papel que o sindicato tem que ter também. E, obviamente, hoje, num mundo onde se discute grande parte do aquecimento global e que tem tudo a ver com as formas de produção que não são sustentáveis, eu acho que essa é uma obrigação que também a gente tem que pensar para o futuro do planeta, o futuro do nosso país também. E dá para se dizer que a Durga Sindical ela tem cooperado aí com um novo modelo de cooperativismo, tem... Ela tem, na medida em que, como disse o Diego, nós estamos fazendo as nossas aplicações na Cressol e em outras cooperativas também, e não temos problema, inclusive, de dizer que são a Sicredi e a Cicobi, porque é um sistema cooperativo que existe no Brasil, porque nós entendemos que, ao aplicar nesse tipo de organização financeira, nós estamos apostando justamente de que esses recursos eles serão usados não para o lucro de donos, de acionistas de banco, mas sim para o conjunto dos cooperados que fazem parte da própria cooperativa, que vão financiar o arroz orgânico aqui em Nova Santa Rita, que vão financiar assentamentos, que vão financiar cooperativas de produção. Então, a ideia é os recursos sejam usados para o bem dos próprios cooperativados. Então, tirar um pouco da ideia de que nosso dinheiro vai servir apenas para o lucro de um mercado financeiro especulativo, eu acho que é isso que a Dures tem tentado colaborar com isso. Já fazemos isso, como eu disse, há 2 anos, e a nossa ideia é implementar e agora fazer com que os nossos associados possam entrar nesse meio também. E, Diego, também lendo sobre a Cressol, você vai se tornar sócio do banco. Então, explica para a gente um pouquinho qual é essa ideia de se tornar um sócio do banco. Alguns dizem que é um investidor do banco. Qual é esse diferencial de ser um cooperado e não ser um cliente de banco? Exatamente, o cooperado, o associado. Então, a partir do momento que a pessoa abre uma conta na cooperativa, ela se torna cooperada, associada, certo? Então, a gente foge daquela parte de cliente, tá? Então, ela é associada. É uma parte de parceria, onde que a Cressol quer caminhar junto com o seu cooperado. A Cressol entende sempre que o associado, estando bem financeiramente, a cooperativa vai estar bem. Quais são as vantagens de ser associado numa cooperativa? Como o professor já ressaltou, a divisão dos resultados da cooperativa. Então, tudo que você utiliza numa instituição financeira privada gera uma receita, gera um resultado, certo? Esse resultado vai para onde? Para os acionistas, para os donos. Acaba não ficando dentro da comunidade onde você vive, acaba indo para fora do país ou inclusive para os grandes players do mercado. Aqui na cooperativa, todo serviço que tu utiliza gera uma receita. E essa receita, no final do ano,
acaba voltando para o cooperado, que nem o professor ressaltou, que a Durg já teve um valor que teve de retorno, e assim, todo cooperado, conforme sua participação na cooperativa, ele tem um resultado diferente. O que vão dizer assim, como é que eu participo mais ou como é que eu participo menos da cooperativa? Tem as cotas capitais. Então, no momento que a pessoa abre uma conta, o cooperado abre a conta na Cressol, ele vai botar uma cota capital. Essa cota capital é como se estivesse comprando um pedacinho pequeno da cooperativa. É a tua participação na cooperativa. Essa cota capital, o que ela representa? Uma ação, um pedacinho da cooperativa. Que ela é o quê? Ela não fica lá sem remuneração. Ela é remunerada 2 vezes. Uma em cima dos juros ao ano, que esse juro assim, é um juro anual, que é pagado em cima, que é os juros ao capital, que ele é feito o quê? Pela média da Selic do ano, ele é remunerado a quantidade de cotas que tu tiver lá na cooperativa, o valor total de cotas. Mas depois, quando fecha o resultado do ano, após a assembleia, que sempre acontece em março, abril, vem o resultado da cooperativa. Então quer dizer o quê? Você tem 2 remunerações em cima das cotas capitais. Eu disse sim, mas é só cota capital que conta para esse resultado voltar? Não. É quando você faz uma aplicação na Cressol, você tem mais participação. É quando você toma crédito na Cressol, você tem mais aplicação. Daí eu disse assim, mas como é que eu gero receita para a Cressol? Toda vez que você vai no aplicativo, instituição financeira, tu paga um boleto, tu faz uma movimentação, tu acaba gerando uma receita para essa instituição. Só que como a gente é cooperativa, nós vamos estar te devolvendo essa receita. Então, hoje é muito falado o termo cashback. Né? O cashback, hoje em dia, todo mundo acha que é um termo, que é uma forma recente de devolução de recursos, mas não. O cashback, se tu pegar pela história e pelo contexto todo, foi criado em 1844, quando surgiu a primeira cooperativa lá na Inglaterra. Por quê? Porque os seus cooperados usam os seus serviços, pagam sim, uma receita para a cooperativa, só que eles têm o retorno no final do ano com o resultado dessa cooperativa. Então, a gente vou pegar o gancho, que o professor falou muito em educação financeira, né? Que a gente sente um gargalo muito grande hoje, que as nossas crianças saem da escola sem ter uma noção de finanças. A gente vê pelo nível de endividamento da população brasileira hoje, da grande Porto Alegre também, que tem famílias que estão comprando comida parcelada no cartão de crédito, comida, alimentação no mês, estão parcelando. Então, vai tudo de uma falta de organização, às vezes, pessoal de suas despesas, mas também da precariedade dos trabalhos de hoje. E a gente, como instituição financeira e como um dos princípios do cooperativismo, a educação financeira está atrelada. Então, quando que tu vier lá para a Cressol, a gente, antes de te dar um crédito, desculpa, a gente vai pedir para ti, o que tu vai fazer com esse crédito? Não é porque a gente quer te dizer assim, não pega. A gente está querendo te dar um apoio, te dar uma orientação, porque às vezes as pessoas estão pegando crédito por pegar e não sabem quanto é que de juros vão estar pagando em cima desse crédito. Então a gente tenta sempre fazer muito esse trabalho de orientação. E quem precisa de muito esse trabalho de orientação? É o pequeno. Um uso mais consciente do... O uso mais consciente, porque tem muitas pessoas que abriram seu negócio hoje e o negócio vem dando muito certo. Mas elas não têm um planejamento para o futuro. E elas querem pegar, às vezes, uma quantia muito grande de recursos para fazer um investimento, onde esse investimento, se elas fizerem a conta, não vai dar o retorno para elas pagarem as parcelas. Então a gente sempre tenta estar muito próximo do nosso associado para fazer esse trabalho com ele. Mas existe uma consultoria e é para pessoa física, jurídica? Para pessoa física, para pessoa jurídica, assim, todas as pessoas da Cressol são muito treinadas exatamente para esse treinamento, para ter esse feeling de conversar com as pessoas. Qual que é a primeira palavra que a Cressol pode dizer que é diferente das outras instituições financeiras? Eu te digo, no relacionamento. Por quê? Porque a Cressol é feita para pessoas. Eu não tenho uma solução certa para o professor Eduardo ou para a Simone. Eu tenho que conversar com eles, porque a necessidade do professor Eduardo é uma, a necessidade da Simone é outra. Se eu chegar com uma só solução, eu não vou, como o professor falou, eu vou estar sendo um peso para o nosso associado, e não
uma solução para ele. Então a gente sempre tem muito esse tato para justamente fazer isso, para pegar e potencializar a solução do problema para o nosso associado. Por isso que eu digo assim, a cooperativa trabalha muito em parceria, trabalhar lado a lado com o cooperado, porque ela quer ver o cooperado associado bem financeiramente. E tem muitas agências distribuídas pelo Brasil. Hoje as pessoas às vezes têm essa cultura dos bancos. E aí, como fica a situação da Cressol? Atende em todas as regiões? Simone, hoje nós estamos em 19 estados do país. Nós temos 720 agências em todo o país, mais de 800 mil cooperados. Tá? Daí tu diz assim, pois é, mas se tu pegar o número das nossas agências, a única que está numa capital do país é exatamente a nossa de Porto Alegre. As outras são todas no interior. Daí tu diz, mas por que estão todas no interior? Pela história da Cressol ter nascido lá com o pequeno agricultor. Então somos muito difundidos na parte da agricultura. E vindo para a região metropolitana, com todo o apoio que a Durgs deu, a gente está conseguindo trocar o foco da cooperativa para atender também esse PJ. Onde nós atendíamos sim PJ na cidade do interior, mas não numa cidade tão grande como Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. Por exemplo, a nossa Cressol aqui é ligada à Cressol Gerações. Tá? A nossa matriz da Cressol Gerações fica em Tenente Portela, lá no norte do estado. Na nossa cooperativa, que seria uma sucursal, são mais 19 agências. Depois, se a gente for pegando e esmiuçando até o sistema, até no seu topo, então a gente vende agências ou posto de atendimento, vai para uma sucursal, uma cooperativa, dessa cooperativa vai para uma superintendência, que são as nossas centrais, e dessas superintendências, que são 4, vai para a nossa confederação. Então nós temos a confederação que atende a nível nacional, todo o país. Abaixo dessa confederação são 4 centrais, divididas em 71 cooperativas, onde dessas cooperativas saem as 720 agências de atuação da Cressol. Então a Cressol é um sistema bem amplo, com muito apoio, cooperativas solidárias, tá? Então é muito importante a gente ressaltar esse termo solidário, porque o que acontece desse termo solidário? Nunca o cooperado vai ficar mal. Se uma cooperativa não for bem, sempre tem outra cooperativa para assumir. E as nossas regras são elevadíssimas. Então, tem inclusive um fundo solidário também. Sim, a gente trabalha com fundo solidário, tanto é que a gente faz ajudas para CUT nos bairros aqui em Porto Alegre. Então, a gente sempre tenta estar engajado nessas promoções e tentando entrar cada vez mais nessa parte solidária. Claro que a gente não é uma instituição gigantesca ainda, mas a gente vai chegar lá, porque a gente cresce em torno de 35% ao ano. A gente ainda não consegue ter toda a ajuda que gostaríamos de ter, mas aos pouquinhos e com as parcerias fortes, tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver mais e mais projetos. Professor, e como que o sindicato vai levar essa parceria até o filiada da Durgs? Que benefícios vão ser oferecidos? Antes de falar disso, já vou falar disso, mas antes de falar, eu queria voltar um pouquinho naquele termo do futuro, do planejamento financeiro. Porque uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, eu tenho discutido muito o tema Previdência Social dos servidores públicos. Essa é uma área na qual, de certa maneira, eu me especializei, ainda que eu seja químico, né? Mas, por exemplo, muitos colegas nossos, a grande maioria dos jovens, ele talvez ainda não tenha entendido exatamente como é que fica a questão previdenciária deles. E eu vou dar isso como exemplo para entender o que significa planejamento de futuro. Uma pessoa que entrou no serviço público após o ano de 2013, ou seja, já se vão aí 10 anos, logo não se trata mais de um número pequeno de pessoas, mas já um número completamente expressivo de pessoas, elas não vão ter aposentadoria integral. Isso é uma realidade que o servidor público não tem mais há 10 anos. E as pessoas ainda têm muitos aí aquela ilusão. Ao entrar no serviço público, eu ganho o direito à estabilidade e ganho também o direito à aposentadoria integral. A estabilidade ainda tem,
ainda que uma pessoa possa ser demitida, mas de qualquer maneira existe toda uma série de regras para impedir que isso aconteça, e tem que ser assim mesmo, por uma razão inclusive da democracia. Agora, a aposentadoria integral não tem mais. Então, uma pessoa, por exemplo, um professor, grande maioria dos que entram hoje são doutores, então imaginando um jovem doutor que tenha hoje 5, 6 anos de casa, essa pessoa ganha um salário bruto aí na casa de 12, 13 mil reais. Na sua aposentadoria, ela terá apenas, no máximo, e se ela for doutora desde o início, porque se for mestre não é assim, mas se for doutora desde o início, ela terá no máximo R$ 7.500, que é o teto do regime geral de previdência social agora. Hoje, a pessoa talvez não se dê conta dessa diferença, até porque parece não ser tão grande, ainda que é dobro, praticamente. Mas no futuro, vamos imaginar que ela termina a sua carreira como professor titular, ela vai se aposentar, ao invés de ter um salário bruto de R$ 20 mil, terá um salário de R$ 7.500. Isso pode ser desastroso para a vida das pessoas, se ela não se planejar e não pensar no futuro. E eu não estou nem falando apenas em previdência complementar, porque esse é um debate que a gente pode fazer e deve fazer. A FUNPRESP, ela existe, ela tem seus riscos. Mas nós estamos falando em planejamento mesmo, porque eu vou te dar um exemplo, Simone, até porque o tema não é esse, né? Mas se, por exemplo, o professor que é jovem, casado com uma pessoa que não é professora universitária, que talvez inclusive não tenha salário porque tem um filho pequeno, se a pessoa falece, a pensão de um professor desse, ela pode cair para valores na ordem de 3 a 4 mil reais. E ninguém pensa nisso. Ninguém se dá conta de que a imprevisibilidade ela é muito maior do que era no passado. Então, só isso, para mim, já é um tema que exige que as pessoas comecem a planejar financeiramente, inclusive guardando dinheiro, que é uma ideia que não se tinha no passado. O servidor público ele não precisa guardar dinheiro, porque ele vai chegar ao fim da vida com estabilidade, com aposentadoria integral. E mesmo no passado, quando não tinha, quando ele poderia morrer, obviamente, a pensão ela era integral também. Nada disso mais existe. Então, é necessário que a pessoa pense no futuro e pense como é que vai sobreviver, como é que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos farão isso no futuro, se ele não tiver aí. Isso, para mim, é uma obrigação do sindicato lembrar. Em relação aos benefícios que tu colocaste, são de duas ordens. Primeiro, os associados da Durgs que entrarem nesse pacote de serviços que a gente está fazendo junto com a Cressol, na realidade, eles vão, se quiserem, obviamente, isso é absolutamente voluntário, virar cooperados da Cressol, e pelo fato de serem associados da Durgs e nós termos essa parceria, eles terão uma série de linhas de financiamento que a Cressol tem normalmente para os seus cooperados, e eu posso falar isso porque uma das coisas que eu fiz como tesoureiro junto com o presidente atual do sindicato, eu virei cooperado há 2 anos, até para poder ter o teste e poder dizer para as pessoas, eu sou pessoa, como pessoa física, sou cooperado na Cressol. Tenho cartão de crédito internacional, tenho conta, tenho internet banking, tenho acesso ao banco 24 horas. Ou seja, do ponto de vista bancário, a vida é igual como é em qualquer outro banco. É com uma vantagem de relacionamento que ele falou, porque a gente é muito bem tratado na agência, inclusive. Mas o que é mais importante, ela vai ter uma série de benefícios do ponto de vista de valores em relação à aplicação, em relação a quanto que paga no cartão de crédito, a financiamentos que vem a tomar, que estão melhores, na realidade, em termos de taxa, que aqueles que estão no mercado, por conta de justamente uma questão de escala. Então, nós trabalhamos essa parceria para dizer isso. Olha, se você quer ser cooperado da Cressol e é associado da Durgs, você terá uma série de benefícios que podemos discutir todos eles e, evidentemente, a Cressol vai poder falar isso para cada um deles, está lá no nosso contrato. Mas a pessoa também ela vai ter um benefício que eu acho que é muito importante. Toda vez que um associado da Durgs tomar crédito nesse modelo, nessa parceria, quando eu falo de tomar crédito, não é assim, eu tomo crédito porque eu quero fazer um empréstimo, porque eu estou precisando de dinheiro. Isso também vai acontecer, mas não é isso o fundamental. Eu quero comprar um automóvel, eu quero financiar um determinado empreendimento, eu quero arrumar a casa, para tudo isso existem linhas de financiamento. Toda vez que isso acontecer, a Durgs e a Cressol juntas, elas vão receber
de uma taxa de abertura de crédito que existe em tudo que é instituição financeira, nós vamos tirar parte eles vão tirar parte dessa taxa de abertura de crédito e junto com a Durgs vão colocar num fundo que a gente chama de Fundo de Ação Solidária, que justamente vai servir para que parte do recurso que antigamente iria só para o sistema financeiro, ou mesmo só para a cooperativa, parte dele vai ser doada, entre aspas, né? Vai ser colocado pela Cressol num fundo que a Durgs está criando, que vai permitir que financie atividades sociais, sejam elas de doação de cestas básicas, como a gente faz. Nós vivemos um estado, um país que tem fome, né? 33 milhões de pessoas com fome, mas não apenas isso, financiando, e a gente vai poder usar esses recursos para aquilo que os associados da Durgs decidirem, para financiar empreendimentos, para financiar organizações sociais, para financiar projetos culturais, enfim, um fundo de ação solidária que será usado toda vez que um associado nosso nessa parceria tomar crédito na cooperativa para o seu fim pessoal. Diego, assim, dá para destacar algumas coisas desta parceria, alguns benefícios para os filiadas da Durgs aderirem? Sim, sim. Como a gente tem taxas diferenciadas, que nem o professor ressaltou, não é só as taxas também, nosso atendimento, mas as taxas são diferenciadas. Essa criação desse fundo solidário, eu acho que é muito bom, que vem incentivar bastante, porque a gente vem para dentro da Durgs e a Durgs vem para dentro da Cressol, justamente com essa parte social à flor da pele, para fazer o diferente, não fazer o mesmo que os outros fazem, tá? Então, a gente tem toda essa parte de todos os produtos que a gente, das outras instituições financeiras, a gente consegue passar para o associado da Durgs em formato cooperativa e com o plus de ser melhor e ter essa diferenciação em taxas, em aplicações, em serviços. Então, todo o projeto junto, tá, causa um grande impacto na vida do associado e do associado da Durgs também. E existe uma taxa de manutenção de conta? Existe uma taxa de manutenção de conta, onde que para o associado da Durgs a gente já está isentando ela por 12 meses. Então, são alguns pouquinhas coisas que tu vai botando na ponta do lápis, faz uma diferença muito grande depois. Convido todos os associados, assim, porque tu me diz assim, o que eu posso te fazer diferente? Que nem vou chegar e dizer assim, eu não tenho uma fórmula pronta, então vem lá conversar comigo, me diz qual que é a tua dor da outra instituição, que eu com certeza vou ter uma solução para fazer isso com um atendimento melhor e com um custo mais baixo. Isso eu garanto para todos os associados da Durgs. Então a grande aposta é o relacionamento. É o relacionamento. Assim, eu sempre digo assim, eu não consigo ter um projeto pronto para todo mundo, mas vem lá conversar comigo, porque o que possa incomodar o Diego, de repente não incomode o professor Eduardo, seja outra coisa. E a gente tem como fazer isso, a gente tem como chegar e como ajustar isso. Professor, e teria mais alguma coisa a destacar desta parceria? Tem. Eu acho que é importante, inclusive, uma das coisas que o Diego estava comentando agora há pouco, tem um modelo na cooperativa que eu acho que é muito importante, que é a troca da taxa de serviço pela integralização de cotas de capital. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal. Ao invés da gente pagar a taxa para usar o banco, como acontece em qualquer banco, algumas vezes isentado em função do uso de cartão de crédito, enfim, nesse caso específico a gente pode trocar isso por uma integralização mensal de cota de capital, no qual a gente não tem a taxa de serviço, em troca está colocando o dinheiro que é para si próprio, né? Que ele vai poder também ter rentabilidade no futuro. Isso é uma coisa que é muito legal na ideia da cooperação, que não existiria num banco comercial. Eu não posso comprar ação do banco A, do banco B. Posso ir lá na Bolsa de Valores fazer isso, mas não na minha relação como acionista de conta. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, é que nós não estamos aqui, eu, como representante do sindicato, não estou aqui fazendo publicidade para uma determinada instituição financeira. Como eu disse, nós já temos relacionamento com 3 cooperativas. O que nós estamos discutindo aqui é um novo modelo de relacionamento financeiro, que eu acho que isso é pertinente. Eu acho que não caberia ao sindicato
fazer publicidade de uma instituição financeira convencional. Agora, para mim é muito correto que a gente possa discutir essa forma cooperativa de relacionamento interpessoal dentro de um modelo de financeiro que não tem absolutamente nada de revolucionário, diga-se de passagem. O sistema cooperativo faz parte do sistema capitalista convencional. Nós nem estamos discutindo aqui uma revolução social. A cooperativa, como disse o Diego, é uma ideia que não nasceu no Brasil, nasceu na Europa, né? E hoje, por exemplo, num país como a Alemanha, mais ou menos 20% da movimentação financeira é dentro de sistemas cooperativos. E o próprio governo brasileiro, inclusive o atual, o que saiu agora há pouco, não tinha uma visão contrária à ideia das cooperativas. Pelo contrário, o próprio BNDES é um banco que financia a ideia da cooperação e financia, inclusive, aporta aos sistemas cooperativos. Porque o próprio sistema capitalista compreende que é bom a gente poder ter uma estrutura dinâmica de produção, onde as próprias pequenas produções se autossustentem também, porque isso também evita, muitas vezes, a necessidade do próprio governo de socorrer determinados tipos de instituição. Então, não se trata aqui de grandes revoluções, se trata, sim, da ideia de que cooperar significa poder ter vantagens financeiras que não necessariamente vão servir para um pequeno grupo de pessoas no mundo que está transformando o nosso planeta num planeta absolutamente oligopolizado, no qual pouca gente ganha muito dinheiro e muita gente ganha muito pouco dinheiro. Nós queremos discutir isso, queremos discutir a possibilidade de usar o dinheiro do nosso sindicato, temos feito isso nessa gestão atual e já tínhamos feito na gestão anterior, para que esse dinheiro sirva justamente para um novo tipo de produção de proximidade, produção sustentável, como eu já tinha falado, e produção para a economia dos arranjos produtivos locais. Eu acho que essa é a discussão importante. Por isso que, para mim, não é problema estar sentado aqui com uma pessoa que é do mercado, né? A Cressol é uma instituição do mercado, qualquer um pode ir lá abrir sua conta independente da Durgs, mas para nós o mais importante é a discussão do modelo em si. Não se trata aqui de publicidade, né? Eu, inclusive, não ganho absolutamente nada para fazer isso. Pelo contrário, sou um cooperativado como qualquer outro, que tem exatamente os mesmos tipos de benefícios que qualquer outro, as mesmas obrigações que qualquer outro. Então, a questão, para mim, central é essa. Lutar e cooperar por um novo sistema financeiro. Essa é a ideia da nossa parceria. Sistema financeiro, acho que é o sistema financeiro mais justo, né? Para todos nós trabalhadores também, que é muito importante. E completando, né, aquela parte que o professor Eduardo falou das cotas capitais, vem muito no que o professor vinha falando sobre a previdência privada. A gente costuma fazer um paralelo bem interessante sobre isso, porque tu investindo em cota capital de cooperativa, tu acaba tendo receitas, às vezes até maiores do que nos fundos de previdência privada, sem taxas administrativas. Então, tu pode ir botando um pouquinho por mês, que tu vai ter lá no final de um tempo, no longo período, dos 10 anos, tu vai ter um bom valor sendo remunerado e estando livre de imposto de renda, estando livre de taxas administrativas que os fundos de previdência cobram. Então, a gente tem várias saídas diferentes do mercado que estão no nosso alçada como cooperativa. Então, para quebrar um pouquinho desse mercado financeiro tradicional, que nem diz o professor, nós não estamos aqui competindo com nenhuma cooperativa, porque as cooperativas têm sua intercooperação, nem com o Sicredi, nem com o Sicobi. E eu estou aqui querendo chamar os associados da Durgs, que tem conta lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, nesses bancos privados, para que venham ver os benefícios do cooperativismo. Venham diminuir seus gastos, porque se a pessoa nesses bancos sentar num mês, eu faço esse desafio, sentem e façam o custo anual da conta de vocês nessas instituições privadas e me tragam lá e venham comparar com a da Cressol, que eu garanto que essa pessoa vai ser cooperativada. Tem uma coisa, Diego, eu acho que é importante tu falar também antes do final, que é o seguinte: todo mundo tem certos medos. O que é novo dá medo. Não que o sistema cooperativo seja novo, até porque no Rio Grande do Sul a tradição da cooperativa é gigantesca, né? Da agrícola e outras. Mas a questão da garantia do crédito,
Será que a Cressol não vai quebrar como quebrou a cooperativa tal, como quebrou o fundo de pecúlio, não sei do que? As pessoas misturam tudo, né? A CAPEM com outras coisas. Qual é o diferencial, qual é a garantia que os associados têm de que a Cressol não vai quebrar ao longo do tempo aí? Então, professor, que nem eu comentei antes, nós somos um sistema cooperativo solidário, tá? Então, sendo solidário, a gente tem vários níveis. Para o professor ter uma ideia, todo mundo sabe e conhece o fundo garantidor das aplicações, certo? Nós temos o FGCOP, que é um fundo garantidor de aplicações. Até 250 mil, toda pessoa tem garantida isso junto ao Banco Central. Na Cressol, hoje, o professor sendo aplicador da Cressol Porto Alegre, para o professor perder esses 250 mil, sabe o que tem que implodir? Porque ele está falando em tese, viu? Não sou eu. Eu não tenho esse dinheiro. Mas você suponha que tenha 10, 20, 30, qualquer valor, até os 250 mil. Todo o sistema, até nível nacional, tem que fluir. Então, se a gente pegar toda essa tese, que você tem 720 agências, que você tem 71 cooperativas, que você tem 4 centrais e mais uma confederação, o guarda-chuva para tudo isso é muito grande. E para vocês terem ideia de toda essa preocupação da Cressol, o Banco Central nos põe alguns limites, que todos os bancos têm seus limites de índice de Basileia e tudo mais. A nossa central sempre eleva esses limites. Por exemplo, a cooperativa X não está indo bem. Antes de chegar ao nível razoável, tem um nível anterior da central, que a central chega e diz assim: Simone, a tua cooperativa não está indo bem. Ou tu faz alguma coisa, tu tentando esse período de tempo para fazer. Ou a cooperativa do Eduardo, que está bem, vai te assumir. Porque o que acontece? Antes de ficar mal, outra cooperativa vem e engloba. Então, este é o sistema solidário. A gente vê muito, a gente como cooperativa... Então, existe uma segurança. Muito grande. Eu vou te dizer assim, quer ver segurança tão grande? Por exemplo, a gente pode pegar o caso das Americanas. Uma empresa de capital aberto, que de uma hora para outra teve um rombo bilionário. O que garante que uma instituição privada não esteja acontecendo a mesma coisa? Porque, querendo ou não, como cooperativa, todo ano o associado, uma parte importante, o associado participa da cooperativa. Vai lá, todo ano é apresentado os números da cooperativa para o associado, aberto lá. O associado participa na decisão da cooperativa todo ano em assembleia, uma assembleia da agência e uma assembleia geral da cooperativa. O associado escolhe o presidente, o vice, o associado escolhe seus delegados. Então, existe uma participação toda na administração da cooperativa também. Então, a nossa diferença também é isso. O associado vem participar da cooperativa, vem participar da instituição, por essa participação dele. Então, todo esse guarda-chuva que eu te falei, a gente aqui, principalmente na região metropolitana, teve várias cooperativas que passaram por dificuldades, quebraram, foram incorporadas, mas o que acontece? Eram cooperativas solteiras, que não tinham um sistema solidário por trás que nem a Cressol tem. Então, esse sistema solidário dá uma segurança enorme. Eu digo assim, é uma segurança maior do que uma instituição financeira privada. Então, acho que vamos às considerações finais. Não sei se teriam mais algo a acrescentar sobre essa parceria, que já é um sucesso, né? Começou há 2 anos aí e já tem bastante sucesso, e acreditamos que os filiados da Durgues vão aderir a esse novo modelo de sistema financeiro. Então, professor. Eu diria que eu acho que é importante que os associados compreendam essa oportunidade, que o sindicato está fazendo isso porque é sua obrigação proteger os associados, trazer benefícios para ele, além, evidentemente, da questão corporativa, da luta por carreira, por salário. Nós também somos uma entidade que visa buscar uma maneira melhor que as pessoas possam sobreviver.
A questão da educação financeira é algo que nos preocupa e que nós insistiremos muito com isso. A nossa ideia, inclusive, é lançar um curso de educação financeira, junto com a Cressol, não necessariamente, mas pode ser também, no qual nós temos, inclusive, professores das universidades que nós temos interesse de buscar para discutir esses temas que eu falei, previdência, mercado, etc. Temos a ideia de buscar novas formas de cooperação, seguro cooperativado, compras coletivas, como eu já disse, feiras solidárias, enfim, são todas alternativas que o sindicato tem estudado, e isso não tem nada a ver com o fato de que, vocês não querem, nós não temos reajuste salarial, então vamos tentar fazer coisas que impactem de alguma maneira indiretamente. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sindicato vai continuar sendo um sindicato de luta, vai continuar sendo um sindicato que vai pleitear todos os reajustes que nos são devidos, os 41% que o governo tem nos devido, está nos devendo, mas nós achamos que o sindicato ele tem que ter uma faceta também de trazer alternativas de um novo mundo para os nossos cooperativados, por isso que para os nossos sindicalizados. Por isso que, inclusive, nós, há poucos dias, organizamos uma atividade no Fórum Social Mundial, onde nós discutimos o papel dos educadores na reconstrução do Brasil. E, como dizia o Fórum Social Mundial, sempre diz, um outro mundo é possível, inclusive um outro mundo financeiro. É isso que a gente aposta e a gente espera que essa parceria lute e coopere por um novo sistema financeiro seja um dos motes do nosso sindicato para os próximos tempos aí. E eu quero agradecer o convite do professor Eduardo, da Durgues, da Simone, por estar aqui participando, para poder apresentar um pouquinho do que é a Cressol. Eu vendo agora, a gente pode ficar um dia inteiro falando dos diferenciais do cooperativismo junto ao mercado financeiro. Lembrando, inclusive, que o Diego é aluno da URGS, né? Estuda na URGS. Eu sou aluno da Administração Pública e Social da URGS. Então, a gente ficaria um dia inteiro falando. Eu convido a todos a vir até na nossa agência, quiser entrar em contato, a gente vai disponibilizar o WhatsApp para o pessoal tirar suas dúvidas. Mas venha até na agência tomar um café. Pretendemos, inclusive, fazer algum plantão aqui no futuro, nessa nossa parceria crescer. Com certeza. Não, a gente vamos fazer sim. Acho que temos vários eventos, professor, para fazer juntos, que a gente pode desenvolver juntos a Cressol, junto com a Durgues e seus sindicalizados. E acredito assim, ficou com alguma dúvida sobre essa diferença toda? Estou à disposição, pode passar lá na agência, toma um cafezinho comigo. Ficou alguma dúvida sobre como que a cota capital funciona, porque surge 1 milhão de diferenças. Assim, o Marcelo, o meu colega, ele brinca assim, eu posso elencar 2 folhas de caderno de diferença entre o sistema financeiro tradicional e o cooperativismo. Então, eu acho que o cooperativismo vem para ser diferencial e eu entendo que é o futuro do mercado financeiro, porque as pessoas estando unidas, elas todas conseguem ser mais fortes, conseguem estar melhor financeiramente e todo mundo vai seguir pelo mesmo caminho, que é da evolução e sim também para passar desse período difícil que estamos passando financeiramente. Então, a Durgues Sindical agradece a participação do professor Eduardo Rolim de Oliveira, que é diretor tesoureiro do sindicato, e também do Diego Bortolom, né, que é gerente geral da agência Cressol Porto Alegre. E é isso, então, fazemos votos que essa parceria tenha vida longa e muito sucesso. Obrigada.